Boa noite a todos, meu nome é Rafael e eu quero contar um fato histórico. O tema do fato histórico que eu vou contar é a consolidação do reino de Salomão. Essa história ela está no período de 900 a.C., ela se encontra na Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28, que é a história que Salomão julga a causa de duas mulheres. Salomão, ele é filho de Davi com Betseba. E Davi, ele é considerado um dos maiores reis que houve em Israel. Porque Davi, ele foi pastor de ovelhas, e de pastor de ovelhas ele sempre foi um excelente músico, foi um excelente general de guerra para o povo hebreu, e depois se tornou rei de Israel, e fez com que Israel se tornasse, na época, uma potência mundial. Então, Davi reinou base de 40 anos, e com 70 anos de idade, que ele assumiu o trono com 70 anos de idade, Davi morreu. Um pouco antes de Davi morrer, Davi passou muitas instruções para Salomão, porque Davi era um rei amado pelo povo. Então Salomão, no momento que assumiu o trono, ele ficou muito inseguro com aquilo. Ele ficou inseguro de reinar sobre Israel. E conta a história que Salomão estava dormindo uma noite e Deus apareceu para Salomão e falou: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Se você pedir riqueza, fama, pode pedir que eu vou te dar. E Salomão então, ele pede para Deus sabedoria. Ele fala para Deus: eu não tenho sabedoria para governar esse povo como meu pai. Me dê sabedoria. Então passou-se este sonho, e na primeira vez que Salomão sentou no trono para julgar ali as causas do povo, trouxeram até Salomão duas mulheres. E a causa dessas duas mulheres era que as duas eram prostitutas, viviam juntas e engravidaram na mesma época. Então, quando uma deu à luz, 3 dias depois a outra também deu à luz. Só que uma certa noite, uma se descuidou e deitou e sufocou a criança, e a criança morreu. E essa mãe a qual a criança morreu, ela levantou à noite e trocou os bebês. Pegou o filho dela que estava morto, colocou no lado da mãe que estava dormindo com outro bebê, pegou o vivo, colocou do lado dela. E aí as duas começaram a discutir no outro dia de manhã: não, o vivo é meu, não, o seu é o filho morto. E essa causa foi perante Salomão. E nesse episódio estavam todos os sábios, os conselheiros de Israel, prestando atenção para saber se Salomão ia realmente ter sabedoria, competência para dirigir o povo como Davi dirigiu. E Salomão então ele ficou pensando, analisando a causa, até que chegou um momento ele falou: eu tenho a minha sentença. Chamou um guarda, falou: guarda, coloca essa criança aqui no meio. Pegou uma espada e falou: eu vou dividir a criança em duas partes. Não vai ficar a criança nem com uma nem com outra, as duas vai ter metade das crianças. E Salomão pegou aquela espada, e no momento em que ele ia dividir a criança, aí a mãe verdadeira falou: não, espera, pode dar a criança para ela. Eu não faço questão de ter a criança, eu quero a criança viva. Enquanto a outra, que o filho tinha morrido, falava: não fique nem para mim, nem para você, parta a criança em 2. Então Salomão pegou e falou: já sei de quem é a mãe. Pegou a criança e deu a criança para aquela que não quis a morte da criança. E naquele momento, todos os sábios ficaram sabendo que Salomão tinha competência suficiente para reinar em Israel. Interessante é que tanto Davi quanto Salomão reinaram cerca de 40 anos sobre Israel. E a história conta que Salomão foi o rei mais sábio que houve em toda Israel, e também que ele teve muito mais glória e muito mais riqueza que o seu pai Davi. É isso daí, pessoal. Muito obrigado.